Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse nosso retorno. A gente retorna para falar de vetores, tá bom? Mas o que é esse vetor? Então, a gente começa com a definição de vetor. A gente pode dizer que vetor, ele é um ente matemático, ok? Constituído de um módulo, uma direção e um sentido, utilizado em física para representar grandezas físicas. Vou tentar aqui dar uma ampliada aqui para vocês. Deixa eu ver se melhorou. Melhorou. Bem, e o que seria isso, pessoal? O vetor, na verdade, pessoal, ele vai ser simplesmente um segmento de reta orientado. Então, isso é um vetor, tá certo? Um segmento de reta onde ele vai ter uma direção, um tamanho, né, que vai ser o seu módulo, e um sentido. Então, toda vez que vocês virem um segmento de reta como esse, principalmente agora nos nossos estudos na física, isso aqui vai ser um vetor. A esse vetor, geralmente, a gente dá um nome, tá certo? Um vetor A, como por exemplo, né? Um vetor B, um vetor C. Então, quando a gente for trabalhar com grandezas vetoriais, a gente geralmente vai utilizar um vetor para representar essa grandeza vetorial. A gente vai utilizar esse vetor, pessoal, principalmente quando a gente for trabalhar com uma grandeza vetorial que ela se repita, que eu tenha mais de uma vez ela no mesmo problema e que eu precise resolver alguma operação matemática com ela, como por exemplo uma adição, como por exemplo uma multiplicação, tá certo? Por exemplo, vamos supor que eu, né, e o Cícero, né, o Cicinha, vamos supor que a gente vai empurrar uma mesa. E aí eu queira representar as forças que nós estamos aplicando sobre a mesa. Então eu vou ter que utilizar um vetor para representar a força que eu estou aplicando sobre a mesa. Eu vou ter que utilizar um outro vetor para representar a força que o Cicinha está aplicando sobre a mesa. E aí, como eu tenho mais de uma força atuando sobre a mesa, a gente vai ter que somar, né, essas forças, tá certo? A gente vai ter que fazer uma soma vetorial dessas duas forças. Então, a gente vai ter que resolver aí uma operação com vetores. Então, que grandezas físicas a gente utiliza para representar vetores? Todas as grandezas físicas, como por exemplo, deslocamento, como por exemplo, velocidade, como por exemplo, força, que é sem dúvida alguma a grandeza física mais representada através de vetores, é a grandeza força, tá certo? A gente vai ter também campo elétrico, então são várias e várias grandezas físicas que a gente vai utilizar representando elas através de vetores. Só que quando a gente vai trabalhar com esses vetores, a gente precisa trabalhar com operações envolvendo vetores. Então, a primeira operação matemática que a gente vai trabalhar é a soma de vetores. Como é que eu consigo somar dois vetores? Então, essa vai ser aí o nosso primeiro dilema aqui. Bem, vamos supor, pessoal, que eu tenha dois vetores aqui. Olha. Vamos supor que eu tenha aqui um vetor A e vamos supor aqui que eu tenha um vetor B, dessa forma aqui. Então, eu vou colocar aqui um vetor A e eu vou colocar aqui um vetor B. Ok?
A gente costuma, pessoal, colocar sempre uma setinha em cima da letra para representar que isto é um vetor, tá certo? Então, geralmente a gente põe uma setinha em cima da letra para dizer que aquela letra está representando um vetor. Bem, como é que eu consigo somar dois vetores? Primeiro, representando graficamente dois vetores. Bem, para eu somar dois vetores, para eu fazer aqui, olha, o vetor A mais o vetor B, a única coisa que eu vou precisar fazer é pegar este vetor, eu vou colocar ele aqui, ó. Aí eu vou pegar o meu vetor B, vou também colocar ele aqui, e aí eu tenho duas condições para fazer isso. O meu vetor ele vai ter sempre a origem e a extremidade final. A origem, pessoal, é essa daqui onde começa o vetor. A extremidade final é o lado da seta. Então eu tenho aqui a origem e aqui a extremidade final, ou o final do vetor. Para eu representar graficamente uma soma de dois vetores, eu tenho duas opções. Eu vou poder pegar esse vetor e colocar a origem dele na extremidade do outro, para ficar assim, ó. Para ficar dessa maneira, tá certo? E aí o meu vetor soma, presta atenção, o meu vetor soma, ele sairia da origem do meu vetor A até a extremidade final do meu vetor B. E aí o meu vetor soma seria isso aqui, ó. Então, isso aqui seria o meu vetor. Vou chamar isso aqui de S. Tá bom? Vou chamar isso aí de S, vetor soma. Esse vetor soma, ele vai ser a soma vetorial de A mais B. Tudo bem? Essa é a primeira forma. Lembrando que isso aqui é A e aquele lá fora é B. A segunda, pessoal, forma de eu representar o meu vetor soma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou novamente copiar aqui o meu vetor A. Vou colocar ele aqui, ó. Eu vou novamente pegar e copiar aqui o meu vetor B. E agora, ao invés de eu colocar a origem do meu vetor B lá na extremidade do meu vetor A, eu vou unir as duas origens. Eu vou unir as duas origens assim, ó. Ok? Unindo as duas origens, eu vou ter aqui novamente o meu vetor A e eu vou ter aqui embaixo o meu vetor B. Tudo bem? O que é que a gente vai fazer agora, pessoal? O que eu vou fazer agora é duplicar esse meu vetor e vou colocar ele aqui, ó. Pessoal, só um segundo que eu vou ter que conectar bem aqui meu computador. 30 segundos. Voltei. Pronto. Olha, vou pegar agora e vou duplicar esse meu outro vetor aqui. Opa. Vou duplicar esse meu outro vetor aqui. Aí a gente vai perceber, pessoal, pronto.
a gente vai perceber que eu formei um desenho. E esse desenho, vocês sabem me dizer que desenho é esse? Como é que a gente chama esse desenho? Alguém sabe o nome desse desenho? Ou é um quadrado ou é um retângulo? Mais alguém? Retângulo. Retângulo? Ó, pessoal. Losango. Mas ainda não. Ainda não. Quadrilátero. É um quadrilátero. Pronto, é um quadrilátero, mas esse quadrilátero aqui ele possui um nome específico. Ele se chama... É paralelogramo, se não me engano. Pronto, é esse aí mesmo. Ele se chama paralelogramo, tá certo? Bem, nesse paralelogramo, pessoal, a gente tem duas diagonais. O que são diagonais? São retas que unem vértices opostos. Vértices opostos. Então, a gente tem esse vértice, tá certo? Olha, esse vértice aqui oposto a esse e esse vértice oposto a esse. Ok? Então, nós temos aí 4 vértices. Um vai ter sempre um vértice oposto a ele. Um vértice vai ter sempre outro oposto a ele. O nosso vetor resultante, o nosso vetor soma, ele vai ser a diagonal que sai da origem dos vetores. Então, ele vai ser essa diagonal aqui, ó. Então, isso aqui é o meu vetor soma. A gente percebe, pessoal, que esse meu vetor soma, vou colocar aqui o meu vetor S. Esse meu vetor S, ele é idêntico a esse vetor. Vocês estão vendo? Esse vetor S, ele é idêntico a esse vetor. Por quê? Esse vetor A é esse mesmo vetor aqui e esse vetor B é esse mesmo. A única coisa aqui de diferente que aconteceu é que a gente representou de forma diferente. Aqui eu coloquei a origem do vetor B na extremidade final do vetor A e depois o meu vetor soma, ele sai da origem de A e chega na extremidade final de B. Já nesse caso aqui, a gente fez as origens se unirem e aí o meu vetor soma, ele sai também da origem dos dois vetores. Bem, essa regra aqui, ela é chamada de regra do paralelogramo. Tá bom? Regra do paralelogramo. Deixa eu tirar essa regra do paralelogramo dali, porque meu flange ficou no meio aí. Então, deixa eu tirar o paralelogramo aqui do meio. Pronto. Regra do paralelogramo. Ok? Professor, mas essa regra do paralelogramo é um pouco mais complicada do que aquela outra regrinha ali para desenhar. Ela é mais complicada para você desenhar. Nem tanto. Por quê? Mais uma vez, o que é que você precisa fazer? Simplesmente une as origens. Uniu as origens, você vai simplesmente... Uniu as origens desse jeito aí, você vai simplesmente traçar um lado paralelo a esse aqui, ó, de baixo, ok? Um lado paralelo a esse aqui de baixo. E depois você vai traçar um lado paralelo a esse outro. Aí você vai ter aí o seu paralelogramozinho. E o meu vetor resultante, ele vai ser essa diagonal aqui. Então veja que não é tão complicado. E aí daqui eu digo para vocês, essa é a forma que quando a gente for precisar trabalhar com cálculos,
tá certo? Quando a gente for precisar trabalhar com cálculos, a gente precisa utilizar essa regra do paralelogramo. Tá bom? A gente precisa utilizar essa regra do paralelogramo. E como é que a gente vai fazer isso aqui? Simples. Deixa eu tirar essa minha representação aqui do meio. Pessoal, esse meu vetor A, ele vai ter sempre um tamanho, que é o módulo. Esse meu vetor B, ele também vai ter sempre um tamanho, que é o módulo. E esse meu vetor S também vai ter um tamanho, que é o módulo. Então, todos eles vão ter um tamanho. Como é que eu encontro esse meu vetor S, o tamanho dele? Isso aqui seria apenas a representação do meu vetor, apenas a representação gráfica do meu vetor. Como é que eu resolvo essa soma? Pessoal, a gente percebe que há uma abertura aqui entre o meu vetor A e B. Há uma abertura aqui, olha. Opa, deixa eu tirar esse vetorzinho daqui. Como é que eu chamo mesmo essa abertura? Ângulo. Pronto. Esse ângulo aqui, pessoal, geralmente na matemática a gente usa uma letra grega para representar esse ângulo. Né? Na matemática e na física a gente usa letras gregas para representar esse ângulo. Dependendo do autor, ele pode utilizar alfa, ele pode utilizar θ, tá bom? Então eu vou utilizar alfa. Então, entre esses dois vetores vai ter sempre um ângulo alfa. E atenção, de acordo com o valor desse meu ângulo alfa, essa equação enorme que eu vou colocar aqui, ela vai se reduzir a coisas facinhos, tá certo? Então vamos lá, como é que eu encontro aquele meu vetor soma? Aquele meu vetor soma, eu já vou colocar aqui a equação direta e nem vou deduzir ela para vocês não, porque requer bastante tempo para a gente deduzir ela. Então vamos lá, o meu vetor soma, ele vai ter o seguinte módulo. O quadrado do meu vetor S vai ser igual ao quadrado do meu vetor A mais o quadrado do meu vetor B mais 2 vezes o meu vetor A vezes o meu vetor B vezes o cosseno daquele ângulo alfa. Pessoal, essa equação é uma equação meio condenada ela. Não, ela é uma equação, pessoal, bem grande mesmo. Não vou mentir para vocês. Essa daqui ela é uma regra geral. Quando a gente vai aplicar, existem alguns casos especiais. A maioria deles, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, a gente não usa essa equação. A gente vai utilizar casos especiais, tá bom? Então vamos aqui para os nossos casos especiais. A gente vai começar falando de casos especiais quando os dois vetores eles possuem mesma direção e sentido. Então vamos lá. Vocês vão ver como agora vai ficar chupeta. Bem, quando os dois vetores possuem mesma direção e sentido, pessoal, a gente vai ter esses casos aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui um vetor A na horizontal, sentido da esquerda para a direita,
E eu tenho aqui um vetor B, tá bom? Um vetor B na mesma direção e também mesmo sentido. Então, deixa eu colocar aqui. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou colocar logo eles aqui. Como é que a gente vai representar eles? A gente vai representar eles da seguinte maneira. Vou colocar aqui na frente o meu vetor A. Vou trazer aqui para frente também o meu vetor B. Onde é que eu vou colocar a origem do meu vetor B? A origem do meu vetor B, ele vai ficar lá na extremidade do meu vetor A. Então, eu teria esse desenho. Vou fazer melhor. Eu vou mudar aqui a cor deles. Pronto. Então, meu vetor A é o azul, meu vetor B é o verde. O meu vetor soma, ele vai ser um vetor que vai sair de A, da origem de A, e vai até a extremidade de B. Então, isso aqui é o meu vetor soma. Tá bom? Isso aqui é o meu vetor soma. Bem, nesse caso aqui, pessoal, é bem simples. Nesse caso aqui é bem simples. Isso aqui é o meu vetor A. Isso aqui é o meu vetor B. E aí a soma vetorial aqui, meu S, ele vai ser A mais B e ele vai se dar da seguinte maneira. Vamos atribuir aqui valores, tá bom? Vamos atribuir aqui valores aleatórios. Vamos supor que esse meu vetor A, ele tenha módulo de 5 unidades. E esse meu vetor B, ele tenha módulo de 3 unidades. O meu vetor S aqui, ele vai ser A mais B, tá bom? Os valores mesmo dele normais, onde esse meu S vai ser igual a... Quanto é o meu A? 5. Meu B, 3. Ou seja, o meu vetor S, ele vai ter módulo igual a 8. Então, veja, toda vez que os meus vetores tiverem mesma direção e sentido, como esse caso aqui, esses meus vetores, eles vão simplesmente, eu vou simplesmente somar os módulos deles normal, igual a gente aprendeu a somar escalarmente. Então, essa soma vetorial vai ser simplesmente A mais B, que vai dar aí a soma normal. Oi. Professor, aí quando os vetores eles tiverem direções opostas, a gente vai usar aquela grandona ali que o senhor colocou? Não, essa daqui você vai colocar quando ela possuir direções diferentes. Como assim direções diferentes, pessoal? Veja que esse meu vetor B, ele está nessa direção aqui, ó. E esse meu vetor B aqui, e esse meu vetor A está na vertical. Então, eu tenho um vetor na vertical e um vetor na diagonal. Veja que eu vou ter um ângulo aqui, alfa. Quanto é esse ângulo aqui? Vocês sabem me dizer quanto é o ângulo entre A e B aqui? 180 graus. Não. Por que não é 180 graus? Para ser 180 graus, eu teria que ter um vetor assim, olha. Vou desenhar aqui e depois eu vou apagar, tá bom? Ó, para ser 180 graus, eu teria que ter um vetor para cá e o outro vetor para cá. Aí eu iria considerar a abertura, vamos dizer que a origem deles fossem aqui, ó. Aí eu iria considerar esse ângulo aqui, tá bom? Um vetor apontando para o outro. Um vetor para um lado, outro para outro. Aqui eu teria 180 graus.
Como esses dois aqui eles apontam na mesma direção em sentido, então é como se eu pegasse esse vetor aqui, puxasse a ponta dele e trouxesse para cá. Então os dois ficariam apontando no mesmo sentido. Então ao invés de 180 graus seria 0, tá bom? Então nesse caso aqui, olha, o ângulo alfa, deixa eu colocar ele aqui uma observaçãozinha. O meu ângulo alfa aqui, ele seria igual a 0 graus. Tá bom? Ok? Seria igual a 0 graus nesse caso aqui. Porque eles apontam na mesma direção e sentido. Apontou na mesma direção, porém em sentidos opostos, aí eu vou ter um ângulo diferente. Ou melhor dizendo, eu vou ter um ângulo de 180 graus. Tudo bem? Tudo bem, professor. Ok. Então vamos lá. Segundo caso, pessoal, é este caso. Segundo caso vai ser justamente esse caso aí, onde eu vou ter, vou passar aqui uma reta, onde eu vou ter mesma direção, opostos, ok? Mesma direção, porém em sentidos opostos. Então vai ser aquele caso ali. Imagina que eu tenho aqui um vetor A apontando para a direita. Imagine agora que eu tenho um vetor B apontando para a esquerda. Então eu vou ter aqui o meu vetor A. Vamos atribuir aqui novamente 5, tá bom? Para ele. Eu tenho aqui o meu vetor B de módulo menos 3. Por que menos 3? Porque esse meu vetor B, ele possui sentido oposto. Então eu vou dar um número negativo para ele ao A. Porque eu estou adotando, vamos dizer assim, como se fosse uma origem assim, tá certo? Um sentido arbitrário, eu estou adotando o A para a direita, o B para a esquerda, tá certo? Se eu fosse trabalhar com módulo, aí sim, aí seria tudo número positivo. Bem, como é que eu faço nesse caso aqui? Nesse caso aqui, pessoal, vocês vão simplesmente subtrair os vetores. Apesar de ser uma soma, mas como eles têm sentidos opostos, vocês irão subtraí-los. E para onde é que vai apontar o meu vetor resultante? O meu vetor resultante ele vai apontar no sentido do vetor maior. Quem é o maior vetor? É o vetor azul. É o vetor azul, né? É o vetor A. Então, nesse caso aqui, eu vou apontar o meu vetor resultante, ele vai apontar no sentido do meu vetor azul. Então, o meu vetor resultante, ele teria mais ou menos aqui, olha, essa cara. Tá certo? Ele teria aqui mais ou menos essa cara. Eu vou até representar um pouco melhor aqui. Vou melhorar essa representação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse meu vetor, vou desmembrar esse meu vetor verde aqui, tá bom? Pronto. Vou desmembrar esse meu vetor B. Opa. Isso aqui eu... Opa. Rapaz, mas... Sai daqui, certo. Pronto. E aí a gente vai representar a soma deles da seguinte forma. Eu vou pegar, vou duplicar aqui o meu vetor azul. Vou pegar aqui o meu vetor verde.
Vou colocar ele aqui embaixo. Pronto. Isso aqui em cima é o meu vetor A. Isso aqui embaixo é o meu vetor B. E o meu vetor C, melhor dizendo, meu vetor S, que vai ser o vetor soma, né? O vetor resultante da soma vetorial, vocês veem que ele vai ser só esse pedacinho aqui do A que sobra, ó. Tá certo? Vai ser só esse pedacinho aqui do A que sobra. Então, isso aqui vai ser o meu vetor S. O meu vetor S igual a mais B. Vetorial. Tá bom? Então, qual vai ser o valor desse meu S aí, pessoal? O valor desse meu S aí, ele seria o seguinte. S, né? S igual a A mais B. Aí eu vou botar aqui a setinha, porque eu estou dizendo que eu vou somar vetorialmente, tá bom? Aí agora eu vou sacar essas setinhas, porque eu vou encontrar apenas o valor numérico. Quando eu coloco essas setinhas, significa dizer que eu vou somar vetorialmente, então eu tenho que levar em consideração direção, sentido, mais o módulo. Como agora eu vou somar, o que é que significa essa representação aqui de baixo? Eu vou agora utilizar apenas o módulo. Como é o módulo? Qual vai ser o módulo? Quem é A? A gente está colocando 5. Quem é B? Menos 3. Vou colocar aqui dentro de um parêntese. Então, isso aqui vai ficar 5 menos 3. E vai dar quanto? 2. 2. Então, vai ser... Professor, Oi. assim, quando a gente for trabalhar com módulo nos vetores, então isso quer dizer, né, consequentemente, que o resultado será sempre um número positivo, né? O que é que vai... É porque é o seguinte... Nós só vamos trabalhar na forma vetorzinho na matemática, como ele é utilizado na matemática, porque na matemática a gente utiliza o vetor para... Simplesmente, a gente aprende a utilizar ele na matemática simplesmente para ser usado lá na física, praticamente. Tá certo? E em outras áreas também. Então, aqui... a gente não trabalha com grandeza vetorial. Aqui a gente não está trabalhando com grandeza vetorial. É só o ente mesmo, é só mesmo o vetor. Então, geralmente a gente vai, quando a gente encontrar um valor negativo, significa dizer que o meu vetor ele está apontando na direção daquele vetor que é negativo. No nosso caso aqui, olha, por exemplo, se o 5 fosse negativo e o 3 positivo, então a gente teria que encontrar, então a gente teria que encontrar menos 2. Por que menos 2? Porque o vetor A aqui é maior. Então, se ele fosse um vetor, se a gente atribuísse um valor negativo a ele, o vetor soma aqui teria que ser um número negativo. Da mesma forma, se esse meu vetor aqui fosse maior do que o A, né? Por exemplo, fosse menos 8, então a gente teria que encontrar aqui menos 3. Tá bom? Se o vetor maior, a gente atribuir um número negativo a ele, então o resultado vai ser negativo. Ok? Ok, professor. No caso lá das nossas grandezas físicas, geralmente a gente vai trabalhar sempre com valores positivos. Tá bom? Aí o vetor resultante vai apontar no sentido da maior, quando elas estiverem em mesma direção. Bem, então nós temos já dois casos especiais, quando eles têm mesma direção e sentido, quando eles têm mesma direção, porém sentidos opostos, e o terceiro e último caso é quando esses meus vetores, vamos lembrar que bem aqui, o meu alfa, né, ele é 180 graus, ok? Terceiro e último caso, pessoal, é quando dois vetores são perpendiculares.
Quando esses dois vetores forem quando meus dois vetores forem perpendiculares, aquela minha equação grandona, ela vai se resumir a isso aqui. Imagine que eu tenho aqui um vetor A e imagine que eu tenho aqui um vetor B. Imagine que eu tenho aí esses dois vetores. Aqui o meu vetor A e aqui o meu vetor B. E o ângulo formado entre esses dois vetores seja 90 graus. Nesse caso, a minha soma vetorial, pessoal, vai ser justamente quando eu fizer aqui a duplicação, ó, obedecendo aquela regrazinha do paralelogramo, eu vou ter aqui uma duplicação de um lado aqui, uma duplicação de um lado aqui. Então eu formei aí o quê? Um retângulo. Procede? O meu vetor soma é simplesmente o comprimento dessa diagonal aqui, ó. Essa minha diagonal, ela parte esse meu retângulo em duas figuras muito conhecidas. Como é o nome? Como é o nome dessas? Dois triângulos retângulos. Pronto, dois triângulos retângulos. O meu vetor S, ele vai ser qual lado do meu triângulo retângulo? Um cateto. Esse meu vetor S aqui, ó, ele é qual lado do meu triângulo retângulo? Ele é o lado oposto ao ângulo reto. Ele é o quê? É um... A hipotenusa. Pronto, a hipotenusa. Então veja, pessoal. É o seguinte, ó, voltando para essa equaçãozinha bem aqui. Qual é o ângulo formado aqui entre os dois vetores? um ângulo de 90 graus. Pronto. Quando você volta bem aqui para essa equação e joga o 90 graus aqui, o cosseno de 90 graus é zero. Então, 2 vezes A vezes B vezes zero vai dar zero. Ou seja, todo esse termo aqui, olha, ele vai embora. E o que vai me sobrar é apenas isso aqui. E isso aqui todo mundo conhece. Todo mundo que está no ensino médio é para conhecer essa equaçãozinha. Essa equaçãozinha, ela é a equação da soma dos... o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Estão lembrados disso aí? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, isso aí é o teorema de Pitágoras. Então, quando meus vetores eles forem perpendiculares, a soma vetorial dele, né, o meu vetor S, né, a soma vetorial, A vetorial mais B vetorial, vai ser igual a S, né, o meu S vai ser igual a, melhor dizendo, S ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o meu vetor soma, ele vai ser simplesmente a hipotenusa de um triângulo retângulo. Simples assim. Então, isso aqui é para um caso especial. Para quando o meu alfa... Para quando o meu alfa, né, for igual a 90 graus. Então, para a gente somar, basicamente é isso aí. Para a gente conseguir somar vetores. Eu tenho aí essa daqui. Quando é que a gente vai usar isso aqui? Né? Essa equação grande. A gente vai usar essa equação grande quando eu não tiver nenhum desses três casos especiais. Ou seja, quando esses dois vetores não tiverem a mesma direção e também quando eles não forem perpendiculares. Então, eu tenho lá dois vetores e esses vetores eles formam entre si um ângulo de 60 graus. Então, não tem jeito. Para você fazer a soma vetorial deles, você vai ter que utilizar a regra do paralelogramo. Tá bom? Meus dois vetores formam um ângulo entre eles de 90 graus. Então, você vem para esse caso especial. Meus dois vetores eles possuem a mesma direção. Então, ou você vai somar eles aqui,
ou então você vai subtrair eles aqui. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não. Beleza. Não. Olha, então vamos lá. A última coisa que a gente precisa saber de um vetor, pessoal, é o seguinte. Qualquer vetor, a gente vai conseguir decompor ele decompor ele em duas em duas componentes. Como assim, professor? Em duas componentes. Imaginem, pessoal, que eu tenho aqui, olha, esse meu vetor. Pronto. Imagine que eu tenho aqui esse meu vetor. Eu vou chamar esse meu vetor aqui de P, tá bom? Meu vetor P. A gente percebe aí que esse meu vetor está inclinado, né? Ele tem uma inclinação. Toda vez que eu tiver um vetor que ele não esteja nem na vertical e nem na horizontal, ele vai ter duas componentes, tá bom? Onde os seus valores vão ser diferentes de zero. Como assim, professor? Imagine agora que eu pegue e trace aqui um plano cartesiano aqui, ó. Tá bom? Vou tentar aqui traçar aqui um plano cartesiano. Pronto. Então eu tenho aí o meu plano cartesiano. Onde aqui eu vou ter o meu eixo Y. E aqui eu vou ter o meu eixo X. O que é que vai acontecer nesse caso aqui, pessoal? Nesse caso aqui, eu vou conseguir traçar duas diagonais, tá bom? Uma em cada eixo. Vou só colocar esse meu plano aqui tracejado para ficar melhor. Pronto. Agora sim. Vou colocar ele aí tracejado para ficar melhor da gente visualizar depois. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou traçar aqui embaixo, ó, uma diagonal que vai ter uma diagonal que vai ter esse comprimento aqui, ó. A diagonal não. Eu vou traçar uma componente daquele meu vetor P no eixo X. Ela vai sair da origem do meu vetor P até emparelhar lá com a extremidade final, ó. Veja que ela está emparelhada aqui. E eu vou traçar também sobre o eixo Y uma componente que vai sair da origem do meu vetor até emparelhar aqui em cima com a extremidade do meu vetor P. Então, olha aqui, lá em cima. Pronto. Então, eu tenho aqui a minha componente X do meu vetor P. E desse lado eu tenho a minha componente Y do meu vetor P. Qualquer vetor vocês vão conseguir fazer isso aí. Qualquer vetor vocês vão conseguir fazer isso aqui. Vocês vão conseguir decompor. Professor, e se ele não for inclinado? Se ele for horizontal? Bem, se ele for horizontal, ou seja, se ele for nessa direção, a componente Y dele é 0 e a componente X é o próprio vetor. Se ele for na vertical, aqui, a componente X dele vai ser 0 e a componente Y vai ser o próprio vetor. Tá bom? Bem, como é que eu calculo essas componentes? A gente percebe que como esse vetor ele é inclinado, ele vai possuir aqui também um ângulo com a horizontal. Vamos atentar aí que esse ângulo ele vai ser sempre com a horizontal. Esse ângulo aqui eu vou novamente chamar ele de alfa. Tá bom? Então eu vou ter aí um ângulo alfa. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é simplesmente fechar aqui, ó. Esse lado aqui eu vou fechar
E aquele lado lá em cima também eu vou fechar, formando aí novamente um retângulo. Pronto. Como é que eu calculo essas duas componentes? Essas duas componentes vão ser dadas da seguinte maneira. A minha componente x, vamos olhar só para essa figura aqui, ó. Tá bom? Só para esse triângulo retângulo onde eu coloquei o alfa. Esse lado aqui, ele tem o mesmo tamanho. Vou tirar essa reta aqui do meio. Esse lado aqui tem esse mesmo tamanho da minha componente y. Então, isso aqui é a mesma coisa da minha componente y. Tá bom? Esse lado aqui tem o mesmo tamanho da minha componente y aqui. Essa componente x, como é que eu chamo ela? Ela é um cateto ou ela é uma hipotenusa desse triângulo? Esse lado aqui, embaixo. Ele é um cateto. Pronto. Mas a gente sabe que existem dois catetos, o oposto e o adjacente. Procede? Cateto adjacente. Por que é o cateto adjacente? Porque ele está do mesmo lado do ângulo alfa. Pronto. É bem simples. Adjacente ajuda. Tá certo? Adjacente ajuda. Então veja que ele ajuda a formar o ângulo com a hipotenusa. Então, a componente x aqui, ela é o cateto adjacente ao ângulo. Toda vez que eu vou trabalhar com o cateto adjacente, eu trabalho com o cosseno do ângulo. Toda vez que eu vou trabalhar com o cateto adjacente, eu trabalho com o cosseno do ângulo. Então, vamos lá. Para eu calcular a componente x, eu vou pegar simplesmente a hipotenusa, que é o meu próprio vetor P, e vou multiplicar com o cosseno do ângulo alfa. Então, isso aqui é a nossa primeira equaçãozinha. A componente x vai ser sempre o próprio vetor P vezes o cosseno do ângulo alfa. E a minha componente y vai ser o próprio vetor P vezes o seno do alfa. Então, a gente consegue encontrar as duas componentes, pessoal, simplesmente dessa forma. É claro que eu iria mostrar para vocês toda a dedução, como é que a gente chega aí, mas infelizmente não vai dar tempo. Tudo bem? Então, para trabalhar a componente, para trabalhar a componente x, eu vou trabalhar com o cosseno do ângulo alfa. Para trabalhar a componente y, eu vou multiplicar o vetor pelo seno do ângulo alfa. Tudo bem? Então, pessoal, sobre vetores, basicamente é isso que a gente precisa entender, por enquanto, tá bom? Para a gente conseguir trabalhar com as nossas grandezas vetoriais para frente, a gente não vai precisar de outra coisa. A gente vai precisar apenas que na soma vetorial eu vou ter três casos especiais, basicamente. Dois deles é quando os vetores têm a mesma direção, que ou eu somo, como é esse caso, ou eu subtraio quando eles têm sentidos opostos. Um terceiro caso é quando o ângulo formado entre os dois vetores, né, entre as direções dos dois vetores, é 90 graus, ou seja, eles são perpendiculares. Aí eu vou simplesmente aplicar Pitágoras para encontrar ele. E se não pertencer a nenhum desses três casos, aí a gente vai ter que correr para essa equação grandona chamada de regra do paralelogramo, onde você vai ter que encontrar aí o nosso vetor soma, o nosso vetor resultante. Aí a outra coisa que a gente usa muito, fora a soma de vetores, é a decomposição de vetores, tá bom? Decomposição de vetores. E aí, para finalizar, tem ainda só o produto, mas esse produto a gente não vai multiplicar dois vetores, porque isso aí é uma coisa, vamos dizer assim, bem mais complexa a gente conseguir multiplicar dois vetores. Aqui, o que a gente faz é apenas multiplicar um número por um vetor, certo? Um número escalar
por um vetor. Que aí também não tem nada demais, certo? O resultado vai ser o resultado da multiplicação, e a única coisa que muda é que se o número for positivo, o vetor resultante tem a mesma direção e sentido. Se o número for negativo, o número que eu estou multiplicando o vetor, aí o vetor resultante ele vai ter a mesma direção, porém sentidos opostos. Bem, o nosso exercício, pessoal, ele não, eu vou parar aqui a nossa aula, porque o nosso exercício não vai dar tempo a gente fazer ele. Vou parar bem aqui a nossa aula, a nossa gravação.